Estamos todos sozinhos agora. Estamos todos separados, presos dentro das paredes das nossas próprias casas. A versão do século XXI do anacoreta medieval. A cidade fervilhante está trancada, ou em breve estará. O distanciamento social é vital, mas isso não é fácil. Um dos custos inevitáveis será o aumento da nossa solidão. Já dizia Olivia Lang em How to Be Lonely, do The New York Times, citado na tese do nosso convidado. E eu acrescentaria, esse mundo pandêmico, entre tantas coisas, escancara a solidão que ainda era possível disfarçar. Carlos Donaduzzi, a nossa conexão de hoje, é fotógrafo e artista visual. Seja bem-vindo. Obrigado, fico feliz em participar aqui dessa conversa com vocês e estou à disposição para a gente falar um pouquinho mais sobre minha pesquisa e sobre fotografia também. Carlos, em breves palavras, o que diz a exposição Silêncio e Solidão? Fotografias de um mundo hiperconectado. Esse é o título da minha tese, né? Então é uma pesquisa nas artes visuais e em fotografia, onde eu tento entender um pouco do que está acontecendo nesse momento atual, onde estamos cada vez mais conectados e dependentes de aparelhos. O que seria imagem para ti? Imagem, tanto pensando no contexto da própria pesquisa, assim, eu tento tratar como um sinônimo de comunicação, quase mesmo, e também como uma forma de expressão. Então, inicialmente eu começo a falar sobre isso, né, sobre como essas imagens aparecem para nós no cotidiano, das diferentes maneiras que ela aparece. Claro que meu plano de fundo e meu interesse é a fotografia. Então eu faço uma análise do que essa imagem é enquanto fotografia, tanto histórica, quanto o momento atual e como ela também acaba sendo utilizada nas redes sociais, né? Então a ideia da imagem perpassa esse tempo e esse uso da fotografia, sabe? Então é uma maneira de entender também como a gente vem entendendo o mundo em que a gente vive. Para ti, um mundo preto e branco ou um mundo colorido? Dos dois. Eu gosto muito da cor e também às vezes gosto de tirar tudo e com preto e branco a gente acaba tirando um pouco das informações e eu acho que a gente tem um foco maior na imagem em si, assim, nas coisas que a imagem mostra. Às vezes a cor é como um disfarce e atualmente tenho dificuldade de trabalhar com a cor porque são tantos filtros em tantos aplicativos, assim, e mesmo trabalhando assim, não só com o smartphone, mas enfim, com uma câmera digital normal, tenho tentado sair desses disfarces enfim, que a gente tem colocado nas imagens, então. Então eu fico nesse meio termo, assim, dependendo do que eu vejo, a cor me interessa, ou se não só aquilo que foi registrado no quadro mesmo. É possível nós ficarmos em silêncio em um mundo tão barulhento? Acho que é difícil. Alguns livros que eu li dizem que é impossível. Então, acho que, para mim, chega a ser quase próximo do impossível mesmo. O silêncio que eu tentei falar, assim, no meu texto, de tentar encontrar mesmo nesse caos, mesmo no barulho, pausas, né? Então, e um pouco essa ideia de silêncio também não é só em questão de áudio, mas também da imagem em si. Tentar tirar os olhos um pouco das telas e tentar ver outras coisas, assim, tentar esse descanso de um ruído que também, enfim, tanto cor como tu falou, enfim, tanto preto e branco, mas é um ruído que perpassa o som, sabe? Ele enfim, tudo que nos envolve, assim, esse excesso de informações também. O que é um instante? Na fotografia seria aquele momento, né? Aquilo que a gente escolheu registrar, assim. Então,
Eu acho que é esse detalhe que cada um vê de uma maneira diferente e é aquilo que é importante de alguma maneira, dependendo do contexto. Acho que o instante é muito particular de acordo com a visão e com o interesse de cada um. Nós ainda podemos chamar de real a janela do nosso quarto, que nós abrimos todos os dias, ou nós nem abrimos mais? Eu acho que às vezes a gente não abre, acho que a gente voltou a abrir a janela agora na pandemia, porque antes eu acho que a gente abria, mas não olhava. Talvez a diferença é que nós estamos abrindo e talvez olhando um pouquinho mais. Se é real, eu não sei, porque eu acho que se é essa brincadeira do real do artificial se faz, acho que muito na cabeça de cada um, né? Sobre como cada um quer enxergar o mundo. Então, o que eu coloco no texto é um pouco disso, sabe? Essa vontade de criar um mundo, dentro desse mundo que é igual para todos, cada um cria o seu, né? E aí, nesse ponto, vem a imagem, também vem esses filtros, assim, porque o que eu posso ver seja diferente, talvez, do que tu veja, né? Então, cada um com a sua janela, claro, mas na mesma janela também, cada um consegue enxergar e busca aquilo que quer ver, né? Tu já vivenciaste o silêncio e a solidão? E se sim, o que tu tiraste de aprendizado disso? Sim, alguns pequenos momentos, assim, no meu texto eu trago algumas histórias, assim, que influenciaram a pesquisa, assim, de alguns momentos que eu vivi, que eu passei, que uma desses pontos de silêncio, para mim, na verdade, ele não tinha silêncio nenhum, era uma confusão de conversas e de diálogos, mas era numa língua que eu não entendia, então, de certa maneira, aquilo era um silêncio, né, porque tinha tanta gente em volta, muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo eu não tinha esse poder de me comunicar com ninguém, então, de certa maneira, eu estava em silêncio. E um outro detalhe foi de um momento também que eu me vi tão focado numa situação, assim, de olhar para uma pintura no museu, que tudo aquilo que tinha em volta sumiu, assim. Então, as experiências de silêncio que eu falo não são da ausência do sono mesmo, mas talvez de uma concentração que te faça realmente viver algo com uma intensidade diferente. Tu acreditas que a pandemia nos reconectou à fotografia? Acho que tiveram, ainda tem, né, a gente tá passando por isso ainda, acho que muitas manifestações, e a fotografia acho que é muito forte nisso, né, tanto na parte documental mesmo, né, porque é um dado histórico que vai ficar, tanto das pessoas que resolveram documentar as mudanças que estavam vivendo, né, que estão vivendo, assim, então eu acho que ela acaba sendo uma maneira bem fácil e direta, tanto em quem tem uma intenção artística por trás disso, ou enfim, documental ou jornalística, ou simplesmente porque quer se distrair um pouco ou quer entender o que está acontecendo, acho que ela acaba sendo muito importante, assim, porque a gente tem uma gama muito grande de registros e eles são muito pessoais também. O que a fotografia significa na tua vida? Ela é o meu trabalho, mas também é o meu interesse enquanto pesquisador e é o meu hobby também, então tem vários momentos, assim, eu me interesso por diferentes questões da fotografia, gosto de fazer ela, gosto de pesquisar, escrever sobre, ler, enfim, é uma área de interesse muito grande, porque para mim ela é muito fascinante, assim, desde a parte histórica, da possibilidade de pegar um papel em branco e, a partir dele, uma imagem aparecer, sabe? Então, isso me fascinou desde o começo, assim, quando eu tive os primeiros contatos com a fotografia analógica, de entender o processo, enfim, do filme, da revelação, da ampliação. E acho que isso me marcou muito naquela época e me fez pensar muito no que é a imagem, no que está na imagem e como é feita a imagem também. Então, eu me interesso pelos dois pontos, tanto o técnico quanto esse mais teórico, enfim, essa análise mais conceitual da fotografia.
Por que a fotografia analógica continua viva? Eu acho que é isso, né? Quem começa na fotografia e se interessa, acho que tem um certo momento que tu tenta buscar as origens, né? Como aquilo começou, assim. Eu lembro que para mim foi muito isso, assim. Eu queria aprender, queria descobrir como acontecia. E ainda naquele momento ali, quando eu comecei em 2008, 2009, ainda era bem acessível. Então, é, era até fácil de ter acesso aos materiais, equipamentos, assim. E é uma coisa que é muito prazerosa, sabe? De brincar em laboratório, enfim, de testar câmeras, filmes e descobrir o que cada um pode fazer, sabe? Eu acho que ela tem uma importância tão grande que talvez a gente não perceba, ou poucos percebam que está começando agora, porque muito do digital ainda vem da influência do que o filme era capaz, sabe? Eu sempre brinco, assim, quando eu vou dar cursos, sobre os aplicativos, assim, sabe? Como eles, na verdade, estão ali para simular o que a fotografia analógica fazia. E acho que existe esse poder da nostalgia também, sabe? Existe alguma fotografia que tenha te marcado mais durante a tua trajetória? Que eu tenha feito, ou que eu tenha visto, alguma... Qualquer um dos dois. Teve uma exposição que eu fui uma vez, assim, que me marcou, assim, de ver a imagem, que era na Bienal do Mercosul e era uma fotografia sobre o 11 de setembro, e era só que completamente fora desse, digamos, de um clichê de tragédia, sabe? Era a vida seguindo numa certa parte da cidade, só que o plano de fundo eram as torres pegando fogo já. Então aquilo fiquei muito impactado na época por ver aquilo, sabe? Porque a gente tem um contraste tão grande, assim, de dois acontecimentos, que as coisas seguem acontecendo e, ao mesmo tempo, aquele instante ficou registrado como algo quase normal, sabe, durante aquele dia. Eu acho que é um pouco isso que a gente vê agora também na pandemia, sabe? A gente vê cada coisa absurda, cada tragédia que aparece em imagem e, ao mesmo tempo, a gente segue vivendo, né? Então, acho que é esse poder que a imagem tem da fotografia de marcar certos acontecimentos e que talvez faça mais sentido daqui a um tempo, sabe? Não no momento em que ele é feito. Para ti, em que ponto as artes visuais e a fotografia se encontram? Isso é muito legal porque às vezes parece que elas se afastam, às vezes parece que elas se encontram, sabe? Eu sei que tem alguns autores que sempre que brincam com isso, né? Que às vezes são coisas que andam por caminhos diferentes, sabe? Eu sempre tento juntar, assim, porque eu tenho um interesse muito grande em história da arte, então eu acho que existe uma, uma grande conexão, porque, pelo menos falando do meu trabalho em si, né, dessas coisas que a gente vai estudando ao longo dos tempos e vai conectando uma na outra, sabe? Ao mesmo tempo, a gente tem uma separação grande também sobre o que é feito com uma intenção artística ou o que é documental, enfim, e sempre tem essa discussão, sabe, sobre se aquela fotografia é arte, se ela não é, assim, mas eu acabo sempre tentando chamar para esse lado, assim, do que realmente ela é, sabe, porque quem fotografou tinha uma intenção ali, e, enfim, às vezes fica muito nessa questão de que ser algo reprodutível, né, enfim, não tem um caráter tão enfim, de unicidade, né, não é o único como pintura, mas eu acho que ela realmente, sim. Eu tive que, no meu TCC, dizer que fotografia era arte, mas eu acho que hoje em dia, 5 ou 6 anos depois, já não é mais preciso ter que defender que fotografia é arte, sabe? Acho que vai muito mais da maneira como cada um consegue enxergar essa imagem. Para finalizar,
qual fotografia que melhor representa a humanidade? Acho que não tem só uma. Acho que vai depender muito essa imagem vai trazer, vai mostrar. Eu acho que é muito específico para cada parte do mundo, para cada país, para cada região. Então, vai depender muito desse olhar, sabe? Tanto de quem faz quanto de quem vê, assim. É muito difícil, por exemplo, pensando no nosso país, assim, pensar em uma imagem que represente todo o território, né? Porque são vidas muito diferentes, assim. Mas eu acho que é possível chegar, assim, em algumas poucas imagens que mostrem mais um momento. Mas acho que talvez algo tão grande, assim, pensando numa ideia de humanidade, acho que se torna muito difícil. Carlos, te agradeço muito pela tua presença. Obrigado, fico feliz pelo convite, foi legal falar com vocês e fico à disposição para novas conversas. Nós que agradecemos, foi uma grande honra falar sobre fotografia e nós seguimos aqui, em um mundo onde o silêncio fica cada dia mais barulhento e a solidão acompanha cada vez mais as pessoas. Nós seguimos abrindo janelas, reais ou virtuais, sem esquecer que nós somos seres humanos. Somos seres com a necessidade de relações sociais. E nos emocionamos com as pequenas coisas, seja o sol batendo no rosto, uma brisa que passa, ou um instante eternizado numa fotografia. Nosso programa fica por aqui e nós estamos apenas começando a provocar-te. Até mais!